Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre a palavra, as palavras, sobre conversas, pessoas que gostam de falar muito, o que eu tenho observado, alguns desafios que eu já enfrentei nessa área. Quero aqui conversar um pouco com vocês sobre isso, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana, AFC. Amém, irmãs? Sabe que eu tenho observado, e eu vou falar aqui também um desafio que eu enfrentei na minha vida pessoal, eu quero aqui comentar com vocês, mas algo assim que eu tenho observado, não sei se vocês já observaram. Pessoas, irmãs, que falam muito. Sabe aquelas pessoas que falam, emendam um assunto no outro, emendam um assunto no outro, e ele vai falando, emenda um outro assunto no outro. A pessoa tem opinião de tudo, a pessoa sabe sobre tudo, a pessoa tem opinião, a pessoa fala. Só é ela que fala, ou ele, né, que tem homens assim também. Irmãs, vocês já repararam pessoas assim? Eu já fui uma pessoa assim. Eu vou falar para vocês aqui, né, no final desse vídeo, como que eu venci, e se você estiver enfrentando, né, uma situação assim, fica aqui nesse vídeo. Sabe que eu tenho reparado, e tem pessoas que falam, hoje, irmãs, eu falo muito pouco, né? Eu não sei se é porque eu falo muito aqui nesse canal, né? Mas hoje eu falo muito pouco na minha vida pessoal, na minha vida particular, né? Eu falo muito pouco, eu escuto mais. Mas um fato que sempre me chamou muita atenção, desde que eu comecei a lidar com a palavra de Deus, foi ponderar e pesar o peso das palavras que nós falamos. A palavra tem poder. Tiago vai falar sobre o poder da língua. E eu estava observando pessoas que falam. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, ou essa pessoa não tem com quem conversar, ou se a pessoa que convive com ele ou com ela não quer escutar, né? Ou não tem tempo para escutar, ou não quer escutar. Ou essa pessoa tem alguma disfuncionalidade, ou a pessoa de alguma forma quer buscar uma validação, ou a pessoa precisa fazer uma terapia. E ao longo da minha vida eu comecei a pensar e perceber que as pessoas, eu li isso no livro, as pessoas que menos falam são as que mais têm a dizer. As pessoas que menos falam são as que mais têm a dizer, ou seja, é o que mais tem algo de relevante para dizer. A Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele se faz passar por sábio. Na multidão das palavras, há uma predisposição maior de você errar, cometer erros, cometer gafes, às vezes falar demais. Perdemos grandes oportunidades, perdemos grandes chances, perdemos bênçãos, até mesmo de Deus, pelo fato de não saber se calar. Em que momentos eu devo me calar, irmã Raquel? Quando ninguém pede sua opinião. Se você estiver numa posição de liderança e você quiser e puder dar a sua opinião, porque o cargo lhe foi conferido por Deus, aí é uma coisa. Mas quando ninguém pedir sua opinião, fica na sua.
fica, né? Fica na sua. Se ninguém, tem gente que tem opinião para tudo, comete gafes, às vezes, irmãs, uma palavra mal colocada ali impede muito, atrapalha muito a vida da pessoa. Então, essas pessoas que falam muito, falam muito, falam muito, eu fico pensando, uma pessoa precisa, assim, fazer uma terapia ou tem algum demônio ali da importância, né? O que é o demônio da importância? É aquele mal, aquele espírito que quer ser importante em tudo, né? Quer ser importante em tudo. Irmãs, e uma terceira situação que eu observei. Eu não sou psicóloga, nem tenho a pretensão de ser. Estou falando aqui dentro de uma visão empírica, pelo que eu tenho observado, e algumas dificuldades que eu enfrentei, que eu já tive essa dificuldade de falar demais. E eu quero aqui falar um pouco sobre isso. Dentro das minhas observações ao longo da vida, eu fui aprendendo a me calar. Aprendendo a me calar. E eu já melhorei muito, irmãs, mas eu preciso falar ainda menos. Falar só aqui mesmo no canal, falar ainda menos. Eu não sei se é por conta um pouco da minha personalidade, que a minha personalidade, ela é um pouco, meu temperamento, melhor dizendo, reflexivo, então eu fico refletindo sobre muitas coisas, eu gosto de refletir, pensar sobre diferentes âmbitos, diferentes formas de ver uma mesma coisa. Eu gosto de ouvir opiniões, de pessoas. Por isso que eu menos falo, porque eu quero ouvir, eu quero dar oportunidade para as pessoas falarem de suas opiniões, até para eu poder aprender um pouco mais com essas pessoas. Você vê assim, um determinado objeto, ele tem diferentes olhares por diferentes pessoas. Então, eu acho muito interessante isso, viu, irmãs, e válido, quando você ouve a opinião alheia, nossa, mas eu não tinha visto por esse ângulo. E isso, para mim, irmã Raquel, acaba me enriquecendo. Então, eu sempre fui uma pessoa que falei demais, falava muito, irmãs. Eu não sei nem se era disfuncional, eu acho que devia ser assim disfuncional, né? Na minha adolescência eu falava muito, irmãs, falava e emendava um assunto no outro, a ponto, né, da minha mãe, ela falar assim, Raquel, cala a boca, nossa, você fala muito. A ponto disso, irmãs, dela mandar eu calar a boca e ela me dá assim um freio, para de falar porque você fala muito. E irmã, já passei por isso. E ali ao longo dos anos, né, quando eu conheci a matriarca, que foi uma pessoa assim, uma peça-chave, fundamental, um presente de Deus na minha vida, ela. E ela nesse processo de escuta ativa, uma outra coisa, quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar, porque falar também cura. Falar cura quando você fala para a pessoa certa, para um profissional especializado, para um conselheiro, para um líder espiritual. Falar cura quando você precisa, é terapêutico. Eu tô falando assim de pessoas como eu era, mas eu não sabia, né? Eu era adolescente. Mas já na fase adulta, nessa questão, irmãs, a matriarca falou assim para mim, Raquel, você tem uma situação do seguinte, como você não teve validação paterna, olha só, irmãs, então você tenta chamar atenção, e ali ela foi falando, e eu fico pensando, fiquei pensando da importância da validação, sobretudo, viu, irmãs, nós, mulheres, né, meninas, mulheres, as meninas, as mulheres, enfrentam grandes desafios quando não tem essa validação paterna. As meninas são mais apegadas com os pais e os meninos com as mães. Então a validação dentro do lar é muito importante. Você que é mãe, valide seu filho.
Ele falou um algo, não desdenhe, abaixe-se, conversa, olho no olho, parabenize. Se ele quiser te dar algo, receba, agradeça, valide. Tem pessoas, irmãs, que às vezes a criança está falando, a pessoa sai andando, né? Olha para a criança. Há outros tipos de pais também que trata todo mundo na rua bem, mas a criança em casa trata super mal. Eu fui uma dessas crianças, viu? E isso é muito doído, tá? Inclusive, minha mãe, ela tratava todo mundo da rua bem. Mas, né, em casa, e eu ficava assim olhando aquilo, eu ficava observando todos da rua, né? Todos da rua tratava bem, era simpática, isso, aquilo. Você que é pai e mãe, trata seus filhos assim, não faça isso, não faça isso. Você está criando um rombo emocional na vida da criança. Mas voltando aqui ao assunto da matriarca, ela falou, como você não teve a validação paterna, e realmente eu não tive, porque o meu pai, ele sempre trabalhava, né? Eu lembro de alguns poucos momentos, mas mesmo assim, esses poucos momentos que eu tive com ele foram assim, de muita presença. Mas em outros aspectos era totalmente ausente. Então ela falou assim, então isso de forma inconsciente você tenta chamar a atenção falando muito. Aí eu entendi por que eu falava muito. Isso foi indo, irmãs, em fase adulta, foi indo até que Deus me presenteou e ela me situou nesse tempo, nesse espaço, juntamente com a espiritualidade, com o cristianismo, uma pessoa que me ajudou muito. Então, essas pessoas que falam muito, 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 eu sou muito observadora e hoje eu olho, eu já detecto assim, pessoas que falam muito, 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 e emendam um assunto no outro. E entra em um assunto, é um papo no outro, e tem isso aqui, e sai. E detalhe, você não pergunta nada, a própria pessoa vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Então, assim, ou a pessoa precisa de uma terapia, que a terapia ajuda muito, uma terapia, uma mentoria, enfim. No entanto, irmãs, ou então essa falta de validação dos pais que a pessoa não teve, que inconscientemente ela tenta chamar a atenção ali das pessoas presentes, falando e aparecendo e verbalizando e chamando a atenção, isso de forma inconsciente. Mas Raquel, como corrigir isso? Eu tenho isso, eu falo muito, as pessoas... Irmãs, é algo assim às vezes que é tão chato, né? Que as pessoas não querem nem ouvir mais aquela pessoa, porque a pessoa fala muito. É muito assim constrangedor. Aí a pessoa... as pessoas ao redor começam a mexer no telefone, começam a bocejar, aí um começa a sair da roda, o outro também começa a sair da roda, o outro já não dá mais tanta importância. Eu tô falando, irmãs, nesse tipo de caso, porque tem pessoas que falam, e emendam um assunto, se deixar tu fica ali 1 hora ouvindo a pessoa, 2 horas ouvindo a pessoa, 3. Eu tô falando de uma conversa informal, entre aspas, entre colegas, amigos, um grupo. Então, irmãs, e é muito chato isso, porque as pessoas que estão ao redor já não dão mais importância para aquela pessoa. E é muito triste isso, a pessoa começa a pegar, mexer no celular, e o outro também mexe no celular, não dá nem importância para aquela pessoa que está ali falando. E ao invés da pessoa assim se tocar, de parar de falar e sair, né? Não, a pessoa continua falando. Eu já tive essa dificuldade, irmãs, quando eu não sabia, não sabia que eu era assim, desse jeito. Irmã Raquel, como que você conseguiu resolver isso? Se você é uma pessoa assim, em nome de Jesus, busca ajuda, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor para trazer uma pessoa para te ajudar. Se você quiser fazer terapia,
Busca uma pessoa, um psicólogo, uma pessoa, né, que seja cristã e cristão, uma pessoa cristã, para te ajudar, mas possivelmente isso tem raiz lá na infância, viu? Ou a pessoa inconsciente está querendo uma validação, ou não teve lá a valorização da importância e se torna um adulto assim, com essa situação. Irmã Raquel, como corrigir? Eu corrigi isso, irmãs, primeiro através da consagração, leitura da palavra, que isso foi me dando percepção de mim mesma. Segundo, oração. Quanto mais você ora, você fala para Deus em oração tudo aquilo que você sente, os seus anseios, os seus medos, as suas angústias. Quanto mais você fala, você conversa com Deus como um amigo, seu melhor amigo, sua melhor amiga, menos necessidade você tem de falar, de se expor para o outro. E oração, coloque tudo diante de Deus em oração, fale com o Senhor e busque ajuda, busque ajuda. E um dos benefícios, né, fala para o Senhor, Senhor, põe guarda na minha boca. Não sair, ficar falando coisas às vezes que as pessoas não querem nem saber, né? Coisas que, irmãs, coisas que o outro, muitas das vezes, não é relevante, não vai acrescentar. Provérbios vai dizer que prata escolhida é a língua do justo. Você não vê um justo, né, saindo falando de torta à direita. Não, irmãs, prata escolhida. O que é prata escolhida? É aquela palavra ali que é escolhida. Fulano, o que fulano tem para dizer? Olha aí. Fulano pode dar uma opinião. O que você acha de... Olha só a diferença, né? A diferença. Então, irmãs, precisamos ter muito cuidado com as palavras. As palavras realmente, ela tem poder. Em Provérbios 18, 20 e 21 vai dizer: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e morte. Os que bem utilizam comerão do seu fruto. Então, irmãs, precisamos estar muito atenta. Provérbios 10, 11 e 12 vai dizer: a boca do justo é manancial de vida. Então, é prata mesmo escolhida. Tem gente que sai falando coisas que não acrescentam. Sai do meio de pessoas que sai falando de tudo, fala de vida alheia, fica falando de fofocas de famosos. Isso não acrescenta em nada na nossa vida espiritual. Na palavra de Deus vai falar sobre vários versículos, sobre o poder da língua, o poder da palavra. Precisamos, viu, irmãs, ter muito cuidado com relação a isso. Precisamos ter muito cuidado com relação a esse tipo de situação. Quero ler aqui também mais alguns versículos, né, da palavra do Senhor que fala sobre esse tipo de assunto. Deixa eu ler aqui mais alguns versículos. Outra coisa que eu queria falar, você quer conhecer muito bem uma pessoa, você quer conhecer ela, ouça o que ela está falando. Se é uma pessoa positiva, uma pessoa que tem vida dentro dela, ela só vai falar de vida. Porque é isso que a pessoa tem. Se a pessoa tem morte, só vai sair morte, palavras de derrota, reclamação, murmuração. Observe bem isso. Por quê? Porque é isso que está no interior da pessoa. Jesus, em um determinado momento, ele vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai vem do coração. E é isso que contamina. Então, você quer conhecer uma pessoa, deixa a pessoa falar. E ali você já detecta muitas coisas acerca daquela pessoa. E Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, irmãs, se você tem dificuldade com relação
a ficar falando, peça a Deus para ter domínio próprio. Peça ao Senhor, né, para ter domínio próprio, para você ter o domínio, o controle aí sobre a sua língua, sobre a sua boca. Tem um livro da Joyce Meyer que me marcou, que é Eu e Minha Boca Grande. Perdemos grandes oportunidades, muitas das vezes, viu, irmãs, por falar demais. Então, Mateus 12, 36, 37 vai dizer: Eu lhes digo no dia do juízo que vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem, por suas palavras serão absorvidos e por suas palavras serão condenados. Então, irmãs, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Muito cuidado. Essa palavra que eu citei, né, que sai do coração, está em Mateus 15, 18 e 19. Então, que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude a ter o nosso temperamento, nossa personalidade moldada pelo Espírito Santo e ter muito cuidado com as palavras, né? Eu já enfrentei essa dificuldade e já melhorei muito. E agora o meu desafio é cada vez mais falar menos. Só falar aqui no canal, falar o que é necessário mesmo. E além de uma outra parte também muito negativa que às vezes acontece, pessoas que querem pegar a sua palavra, a sua palavra que foi dita e reverter aquilo contra você. Jesus passou muito por esse tipo de situação. Os discípulos, melhor dizendo, os fariseus, os escribas, eles várias vezes queriam pegar uma palavra de Jesus para distorcer. Tem pessoas que querem isso, né? Colocar ali armadilhas, situações e pegar uma palavra dita para torcer contra você mesmo. Então, para evitar esse tipo de armadilha, esse tipo de situação, a melhor coisa é a boca fechada. Se também tem algo, algum projeto, algum plano, quer que dê certo, boca fechada.